Troca entre Chelsea e Real Madrid pode parar o mercado, Dembélé pode se transferir para a Arábia Saudita e Yuri Alberto é oferecido a um time da Espanha. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar para você na edição dessa quarta-feira do Mercado da Bola. Quer ter a chance de praticamente todo dia concorrer a um sorteio de R$100 mil? Então se liga agora nesse recado do Pix do Milhão. O Pix do Milhão ele é um clube de benefícios. Lá você consegue trocar os pontos que você adquire por descontos nas principais lojas do Brasil, experiências, cashbacks e a cereja do bolo. Praticamente todo dia no Pix do Milhão você participa de um sorteio onde você pode ganhar R$100 mil. Tem Raspou ganhou de R$20 mil também. E toda sexta-feira, o grande prêmio da semana, o prêmio especial, um prêmio de R$1 milhão. Se você quiser ter a chance de participar de todos esses sorteios e ter todos esses benefícios, é só você conhecer o Pix do Milhão. Conheça ele sem compromisso, escaneando o QR Code aqui ou clicando no link que eu vou deixar na descrição. Romero fecha com o Boca Juniors. Iniciamos a edição dessa quarta do Mercado da Bola pelo futebol sul-americano, indo para a Argentina, onde um jogador muito conhecido do futebol brasileiro acabou de fechar com o gigante Boca Juniors. Esse jogador foi o atacante paraguaio Ángel Romero, de 33 anos. O Romero estava sem clube nesse começo de 2026. No final de 2025, o Corinthians tomou a decisão de não renovar o contrato do Romero, deixando então um dos ídolos do clube livre no mercado. Ele chegou a ter negociação com o Mirassol, time que vai disputar a Libertadores desse ano, mas no fim acabou chegando a um acordo mesmo para jogar no Boca Juniors. Ele já foi anunciado pela equipe argentina com contrato até o final desse ano. E vou falar para vocês, acredito que o Romero tenha acertado em cheio com essa transferência. Acho que se ele tivesse ficado no Brasil jogando no Mirassol, ele também se daria bem. Seria legal ver ele como uma das referências do time do Mirassol, um dos jogadores mais experientes. Só que no Boca em específico, eles valorizam muito essa questão da entrega, da raça, e é exatamente o perfil que fez o Romero ser reconhecido na equipe do Corinthians. Então ele sai de um time que já reconhece muito isso no Brasil para um time que também tem esse perfil na Argentina. Acho que ele vai se dar muito bem por lá. Keno reforça o Coritiba. Vindo para o futebol brasileiro, vamos falar sobre o Coritiba, que está subindo da Série B para a Série A e conseguiu fazer uma excelente contratação no mercado, na minha opinião. O Coritiba acertou a contratação do atacante Keno, que estava no Fluminense. Jogador multicampeão pelo Fluminense, que fez parte daquele time que venceu a Libertadores, atacante de velocidade, de lado de campo. Acabou acertando sua transferência para o Coxa por empréstimo de uma temporada. Claro que o Keno de agora não é mais aquele Keno que nós vimos voando no Palmeiras, voando no Atlético Mineiro, até no próprio Fluminense. Agora é um outro Keno, já com 36 anos. Mas certamente, com a experiência que tem, vai agregar bastante para o Coritiba nessa temporada. É interessante ver que o Coritiba está tentando montar um elenco realmente com jogadores que estão acostumados a jogarem a Série A. Isso é importante porque, num primeiro momento, como o Coritiba está vindo da Série B, o primeiro foco tem que ser a permanência, bater os 45 pontos. Thiago Volpi assina com o Bragantino. Indo para o futebol paulista, temos mais uma negociação confirmada pelos lados do Bragantino. Ontem, o Bragantino tinha anunciado a contratação do meia Rodriguinho, que tinha sido contratado do São Paulo por R$15 milhões. Agora, a mais nova chegada no elenco do Massa Bruta é para o gol, o goleiro Thiago Volpi, que estava no Grêmio em 2025. Ele acabou rescindindo com o Imortal após o Grêmio ter contratado o Everton, que estava no Palmeiras, ficou livre e agora está fechando com o Bragantino. O goleiro de 35 anos assinou com a equipe de Bragança Paulista até o final dessa temporada e chega para disputar a posição com o Cleiton. Vai ser uma boa briga pela posição, pela condição de titular, porque o Cleiton é titular do Bragantino há bastante tempo, mas há bastante tempo ele falha bastante também. Então o Volpi chega como um nome mais experiente. Acumula já algumas falhas na carreira também, mas ele não foi mal nesse último ano dele no Grêmio, não. Vasco anuncia Marino Hinestruça. No futebol carioca também tem negociação confirmada. Uma negociação que já vinha caminhando muito bem nos últimos dias, finalmente foi oficializada. O atacante colombiano Marino Hinestruça, de 23 anos, está trocando o Atlético Nacional pela equipe do Vasco.
Por Hinestrosa, o Vasco pagou 30 milhões de reais. Ele chega no exato momento em que o Vasco perde o Ryan para o Bournemouth da Inglaterra. Só que calma, o Hinestrosa não é um jogador que chega para fazer a mesma função do Ryan. O Hinestrosa é um atacante de lado de campo, é um cara que vai para o mano a mano. Então a tendência é que seja Hinestrosa de um lado, Andrés Gomes do outro, fazendo fumaça. Ele acertou contrato com o time do Vasco até 2029. Lembrando que o Hinestrosa era um cara muito bem prestigiado no futebol brasileiro. Antes de ele fechar com o Vasco, ele esteve na mira também do Santos e do Fluminense. Ele vem de uma temporada onde marcou 7 gols e deu 11 assistências no futebol colombiano em 56 jogos. Gostei bastante dessa contratação, ele estava jogando muito bem no Atlético Nacional, foi um dos destaques do Atlético Nacional na última edição da Libertadores, vai somar bastante ao Vasco. Baita contratação. Remo segue se reforçando. Vamos novamente para o futebol do Norte para falarmos do Remo? Na edição de ontem do Mercado da Bola, eu tinha falado que o Remo estava avançando para contratar o goleiro Ivan, que está no Internacional. Só que o Remo não vai parar só no Ivan. Tem mais 2 nomes chegando por aí. Um já foi oficializado. O meia Vitor Bueno. Se lembram do Vitor Bueno? Jogou no Santos, jogou no São Paulo, jogou no Atlético Paranaense e agora esteve nas últimas temporadas no Cerezo Osaka do Japão. Ele acabou rescindindo seu contrato no Cerezo Osaka, ficou livre no mercado e então já assinou com o Remo até o final da temporada. Já foi, por sinal, anunciado oficialmente. Boa contratação, jogador criativo, batedor de pênalti, vai somar bastante com a sua experiência. E aí, outro nome experiente pelo qual o Remo está avançando, de acordo com a publicação do portal do GE, é pelo atacante Tiquinho Soares, de 35 anos. O Tiquinho foi bem aqui no Brasil jogando pelo Botafogo e no ano passado se transferiu para o Santos. Só que no Santos ele não vingou. 40 jogos, apenas 7 gols e 4 assistências, com um salário astronômico. Então, ainda mais para esse ano, como o Santos contratou o Gabigol, o Tiquinho tem poucas perspectivas de ser aproveitado. E aí o Remo agora vai avançando para contratá-lo. E o Santos, obviamente, não vai se opor a uma saída, porque quer mesmo aliviar a folha salarial, porque hoje o salário do Tiquinho pesa muito. Interessante ver a maneira como o Remo está se posicionando no mercado. Tem algumas contratações que eles fizeram que, na minha opinião, realmente são bons reforços. Podem ajudar o Remo a buscar o seu primeiro objetivo, que é permanecer na Série A. Você tem um time que você tem agora o Tiquinho Soares podendo chegar, você tem o Vitor Bueno, que é um jogador que já jogou por vários times grandes, cara experiente. Você tem o Iago Pikachu, que sempre foi uma peça muito útil no Fortaleza nesses últimos anos, vai ajudar bastante. Eles contrataram o Zé Wellison, que também tem passagem pelo Fortaleza, pelo Atlético Mineiro. Contrataram o Carlinhos, atacante, que já esteve no Flamengo. Tem ainda o Patrick de Paula, que é uma incógnita, porque não tem jogado bem nos últimos tempos, mas é um jogador também com boa passagem pelo Palmeiras, jogador que bate bem na bola. Tô bem curioso para ver como que o Osório vai organizar esse time. Alisson não jogará no Corinthians. Tivemos negociação melada entre 2 rivais do estado de São Paulo, entre São Paulo e Corinthians. O que estava acontecendo desde o final do ano passado praticamente? O Dorival, técnico do Corinthians, tinha solicitado para a diretoria a contratação do meio-campista Alisson, de 32 anos, que joga no rival São Paulo. O Dorival tinha pedido a contratação do Alisson porque o Dorival gostou muito de quando ele esteve treinando o Alisson no próprio São Paulo. Eles foram campeões da Copa do Brasil de 2023 juntos, com o Alisson jogando muita bola. E então o Dorival queria contar com o Alisson. E o Corinthians até estava caminhando para poder contratar o Alisson de fato. O Corinthians tinha um acordo com o São Paulo para que o Alisson fosse para o Corinthians por empréstimo de 1 ano, com o Corinthians pagando R$1 milhão por esse empréstimo. E acreditem, o Alisson chegou aí no CT do Corinthians e mesmo assim a negociação melou. De acordo com o jornalista André Hernan, o Corinthians comunicou ao São Paulo que não vai pagar os R$1 milhão combinados pela contratação do Alisson e então eles não irão prosseguir com o empréstimo. Então o Alisson volta normalmente a ser jogador do São Paulo, onde ainda tem contrato até 2027. E com a atual situação financeira do São Paulo, onde nem tem condição de fazer contratação, o Alisson voltar para o time titular e conseguir voltar a apresentar a forma que já apresentou em outros momentos, ele pode ser um cara muito útil para o Crespo. Eu acho até que o Alisson tem mais chance de jogar ainda no São Paulo do que no Corinthians. Porque no Corinthians ele teria que concorrer com Ranieri, Carrilho, Breno Bidon, José Martínez. No São Paulo eu vejo que o São Paulo tem muito mais limitações, ele consegue ter mais espaço no tricolor.
Yuri Alberto oferecido ao Atlético. Essa próxima janela, a janela de meio de ano, que é a janela de verão do futebol europeu, com certeza vai ser uma janela em que o nome do atacante do Corinthians, Yuri Alberto, de 24 anos, vai circular com força. Em outros momentos, o Yuri já foi alvo de times de Portugal, de times da Inglaterra, e agora o jornal espanhol AS divulgou a informação que o Yuri foi oferecido ao Atlético de Madrid, de Diego Simeone. O nome dele está agora sob análise para poder reforçar a equipe colchoneira. A tendência é de que a negociação ganhe mais força mesmo no meio do ano, por ser a janela de começo de próxima temporada. Lembrando que o Yuri interessa a outros times da Europa, especialmente equipes da Itália, como Lazio e Roma. Ele tem 2 gols em 4 jogos na atual temporada e está sob contrato com o Corinthians até 2030. Eu vejo por muitas vezes algumas pessoas criticando o Yuri Alberto, dizendo que é um cara grosso, que perde muitos gols, só que agora eu vou trazer para vocês um outro lado, uma outra visão minha. O Yuri é um cara que talvez, se ele fizesse todos esses gols que a galera reclama que ele perde, ele já nem jogaria mais no Corinthians. E por que eu digo isso? Porque o Yuri tem muito o perfil do atacante que joga na Europa mesmo. Ele é um cara que finaliza bem com as 2 pernas, ele faz gol de cabeça, é um jogador de muita explosão. Os torcedores do Corinthians sabem disso. Mesmo que por algumas vezes ele perca alguns gols inacreditáveis, é um cara que a todo momento faz facão, finaliza muito bem com as 2 pernas. Isso para a Europa é imprescindível. Então, se ele tivesse um aproveitamento melhor nas suas finalizações, ele já teria ido embora do Corinthians há muito tempo. Time da Premier League quer o Wesley. Falando sobre um brasileiro que já está fora do Brasil, quero falar sobre o Wesley. Só que esse não é o Wesley lateral que tem ido para a seleção. Esse aqui é o Wesley atacante que surgiu no Corinthians e hoje está no Al Nassr da Arábia Saudita. Joga junto com o Cristiano Ronaldo. De acordo com a informação do jornalista Bruno Andrade, o Wesley está sendo negociado pelo Al Nassr com o Everton da Inglaterra. Então ele pode sair da Saudi Pro League diretamente para a Premier League. Lembrando que o Wesley tem apenas 20 anos, essa transferência poderia fazer muito bem para ele. Porque, claro, hoje ele está na Arábia, onde ganha muito bem, está ao lado de companheiros estrelados, só que a Premier League pode fazer ele evoluir num outro nível. Físico, tático, técnico também. Como ele é novo, ainda tem essa margem para desenvolvimento. E outra, é do interesse do Al Nassr negociar o Wesley, porque eles precisam abrir vaga para novos estrangeiros, porque a tendência é de que agora, na janela de meio de ano, os times da Arábia venham com força para fazer novas contratações, querem buscar novas estrelas após a Copa do Mundo. Então o Wesley, já saindo, já deixa uma vaga em aberto. O Wesley tem 18 jogos sob o comando de Jorge Jesus na temporada, 4 gols e 2 assistências. Uma eventual ida dele para o Everton poderia ser até bom, pensando futuramente em jogar em um time de mais peso dentro da própria Inglaterra. E o Everton poderia ser para ele uma porta de entrada. Arábia Saudita em busca de Dembélé. É isso mesmo que você ouviu na manchete. Poderemos ver o atual vencedor da Bola de Ouro já se transferindo para a Arábia Saudita. Nesse momento, o atacante francês de 28 anos, Ousmane Dembélé, está sob contrato com o Paris Saint-Germain até 2028. Só que nessas últimas semanas, Dembélé e PSG não têm falado a mesma língua. Mesmo que ele siga jogando muito bem e dando resultado dentro das 4 linhas, nos bastidores, PSG e Dembélé não têm entrado em um acordo para renovar o seu contrato. O Dembélé quer uma renovação que realmente mostre que ele é o atual vencedor da Bola de Ouro. Ele quer uma valorização à altura do prêmio. E o PSG não está disposto mais a dar aqueles mesmos salários astronômicos que dava na época de Mbappé, Neymar, Lionel Messi. Agora o jogo mudou. E até por isso, hoje o PSG tem um time muito mais coletivo, sem tantas estrelas. Com esse cenário, informação da Sky Sports é de que representantes da Arábia Saudita, da Saudi Pro League, já estão em negociações com o Dembélé para levá-lo para a Arábia após a Copa do Mundo. Clubes importantes da liga já estão preparando valores significativos que realmente valorizem o Dembélé como o atual Bola de Ouro. Ele tem 20 jogos nessa temporada, 8 gols e 6 assistências. Chelsea quer oferecer troca ao Real. Vamos falar agora sobre uma troca que pode parar o mercado da bola no meio do ano, exatamente na janela pós-Copa do Mundo. Porque o Chelsea está cogitando oferecer pro Real Madrid uma troca de 2 grandes jogadores, envolvendo um jogador que é muito importante no Chelsea e um jogador que é muito importante no Real Madrid. Segundo a informação do portal Defensa Central, o Chelsea está ciente que o Real Madrid tem interesse no seu meio-campista, o argentino Enzo Fernandes. O Real há um bom tempo já
tem trabalhado nos bastidores em cima do nome do Enzo porque eles entendem que eles precisam reforçar o seu meio-campo. O Real Madrid sabe que o seu meio-campo não é mais o mesmo depois que Toni Kroos se aposentou, que Luka Modric foi embora. Então eles precisam de um novo cara para ser o armador, para orquestrar esse meio-campo. Característica que o Tchouaméni não tem, o Camavinga não tem, até o próprio Valverde não tem. São outros perfis. O Tchouaméni é mais marcação, o Camavinga é um cara que até ajuda na progressão, mas não é um articulador. E aí você tem o Valverde, que é um cara de potência, que chega para finalização, tem velocidade, mas não é um cara de controle de jogo. E o Enzo Fernandes sempre foi visto pelo Real Madrid com esse perfil, assim também como o Vitinha do PSG. E aí que vem a informação da defesa central. Ciente de que o Real Madrid tem interesse no Enzo há bastante tempo, o Chelsea estaria disposto a cogitar uma troca. Como seria essa troca? O Enzo sairia do Chelsea na próxima temporada para jogar no Real Madrid e o Real Madrid mandaria em troca para o Chelsea o Vinícius Júnior. Chelsea não é bobo nem nada, não ia querer um jogador qualquer. Querem logo um dos principais. Porque eles têm acompanhado também que o Vini não tem feito uma boa temporada e que não entrou em um acordo ainda para sua renovação. Tem contrato hoje só até 2027, enquanto o Enzo está sob contrato até 2032. Com todos os rumores então de uma possível saída do Vini, o Chelsea gostaria de unir o útil ao agradável. A maior diferença hoje entre Enzo e Vini nesse cenário é a questão contratual mesmo, porque são dois jogadores de 25 anos, dois jogadores que representam as suas seleções e dois jogadores que dentro dos seus contextos são peças-chave no seu time. O Vini é um dos melhores jogadores do mundo nos últimos anos, peça fundamental do Real Madrid, enquanto o Enzo é a peça mais importante, acredito eu, do meio campo do Chelsea hoje. Tanto que podem ver que sem o Palmer o time ainda funciona um pouco. Sem o Enzo, não funciona de jeito nenhum. Agora eu queria saber pra você, nessa troca que poderia parar o mercado, quem sairia ganhando mais? O Real Madrid se reforçando com Enzo Fernandes ou o Chelsea se reforçando com Vini Júnior e podendo fazer um trio brasileiro no ataque com Vini, João Pedro e Estevão? Qual que é a sua opinião? Então, bom galera, esse vídeo aqui foi o primeiro dessa quarta-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. Se você tiver gostado, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe também. Então é isso galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!